Bom dia, Igreja de Deus. Louvado seja o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso é uma bênção inigualável. Vamos orar? Que Deus possa estar direcionando e guiando essa mensagem. Ó Pai querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos neste local, para podermos, ó Deus, louvar, adorar e bendizer o teu santo nome. Também estudarmos a sua palavra, lembrando que nós começamos a nossa adoração ao Senhor às 9 horas, com o estudo, o exame das Sagradas Escrituras, onde nós aprendemos do Senhor, do seu caráter e da sua vontade para nossas vidas, Pai. E nós continuamos a adoração através dos louvores, através da ceia, através da oferta, através das orações e agora através da mensagem. Obrigado por essa dádiva, que possamos honrar o Senhor, honrar os irmãos que têm se esforçado para servir e ajudar a igreja a continuar fiel no caminho do Senhor. Seja, Pai, glorificado através dessa mensagem e que ela possa nos falar aos nossos corações e assim nós possamos sair edificados e encorajados a permanecer firmes no caminho e na luz do Senhor. É em Cristo que te oramos, hoje e sempre. Amém. Por que Jesus disse isso que o Tiago leu a partir do versículo 25? Vamos continuar no João 16 e entender por que Jesus falou essas coisas. A partir do versículo 1 de João 16. Jesus falando. Jesus estava próximo, muito próximo do seu Calvário, da sua morte. Irmãos, é inimaginável o que ele passou por nós. E não tem motivos nenhum para você deixar Jesus. Nenhum. Nada nesse mundo pode te separar do amor que há somente em Jesus. Nada. Não é partido político, não é invasão, não é corrupção, não é maldade, não é ódio, porque em Jesus você vai encontrar o amor verdadeiro. E é o Salvador do mundo, ele pode te salvar e transformar a sua vida de trevas em luz para glorificar o nome dele. E ele fala assim: tendo-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Tem gente que está matando hoje aí em nome de Deus. E lógico, Deus é amor, Deus é salvação. Não é matar a outra pessoa. E continua no 3. Isso farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Está acontecendo uma guerra lá no Oriente Médio agora, e eles querem matar os terroristas em nome de Alá. O que é isso? Que Alá é esse? Que mata inocente, mata bebê, mata famílias. Isso não é de Deus. 4. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis quem vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Falando aos discípulos que andaram com ele 3 anos ali, ensinando, recebendo as instruções, vendo o exemplo de Jesus, que é um modelo para nós. Nós vimos isso na aula, né? Modelo para os homens, para os pais, para os líderes das casas, pelos líderes na igreja, pelos homens e para as mulheres também. Nós vimos na aula aqui, para ser aplicado a toda a família. Jesus é o exemplo, é o modelo perfeito a seguirmos e ser como ele é. Continuando. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encherá o seu vosso coração. Mas vos digo a verdade, e convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se, porém, eu for, eu enviarei. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Jesus subiu, quem desceu é o Espírito, que agora habita em nós.
Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos guia a toda a verdade. Continuando. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus já venceu. Amém? E o inimigo nosso não são as pessoas, é as forças espirituais do mal que querem te tragar para o inferno, que é um local que não foi criado para os homens, mas criado para Satanás e seus anjos. E Deus dá a oportunidade, através da sua palavra, de você ser convencido pelo Espírito Santo, chegar aqui, morrer para o pecado e nascer para uma nova vida de comunhão com Jesus. Tenho dito ainda muito vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de renunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber. Do que é meu e vou-lo anunciar. Agora o versículo 20. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Você pode estar triste agora, mas a sua tristeza se converterá em alegria. Quando Jesus aparecer no céu, e nós seremos transformados, e seremos levados às alturas, encontraremos com Ele nos ares, e iremos eternamente com Ele para o céu. Vale a pena isso, irmãos? Vale a pena. Em verdade vos digo que chorareis, lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora chegou. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido o mundo ao homem. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém pode tirar a sua alegria de estar em Cristo Jesus. Ninguém. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se lhe perdides alguma coisa ao Pai, Ele concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para a vossa alegria seja completa. Qual é o nosso tema hoje? Jesus venceu o mundo. E quem com Ele está, também é vitorioso. Irmãos, irmãs, não deixe que nada faça você desistir do caminho de Jesus. Nosso Senhor é vencedor. Ele venceu o mundo. Jesus é Deus e, portanto, eterno. Ele existia antes do tempo e de toda a criação, a existência do universo, a ordem que há no universo, os movimentos dos planetas, o Sol, a inteligência, a capacidade. Quem criou isso? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá em Gênesis nós vemos isso e comprovamos isso. Há uma inteligência, há uma capacidade, e Deus criou todas essas coisas. Ele existia antes do tempo e de toda a criação, a existência do universo, o mundo e da terra, o planeta em que nós vivemos. Aliás, por meio dele, todas as coisas foram criadas por Deus, conforme João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Jesus, ele sustenta hoje o mundo em suas mãos.
E quando Deus falar basta, acabou. Ele volta, ele vai levar a sua igreja. Então, os breves, momentâneos sofrimentos, como disse o nosso irmão Sami, não é nada comparado com a glória de encontrar com Jesus. E ele está chegando, e pode ser a qualquer momento. E nós perdemos tempo com picuinhas, com bobagens, com coisas pequenas. Irmãos, há coisas gigantescas a fazermos. E Deus espera que nós façamos. Nós vimos nas aula aqui hoje, no auditório, o que nós precisamos fazer. Deixar de ser igreja de papel, ser igreja verdadeira. De aplicar na nossa vida o que Jesus quer que nós aplicamos. Ah, é difícil, mas tem a instrução. Tem Jesus, tem o Espírito Santo para nos ajudar. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus 1, de 1 a 4. Pelo desígnio do Pai, Jesus se tornou homem, ele esvaziou da sua glória e andou entre nós cheio de graça e verdade. É Deus, estava ao lado do Pai, na criação, e criou todas as coisas que nós vemos, inclusive a nossa vida. E ele se esvaziou da sua glória. Ele nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo, uma serva de Deus, fiel à sua vontade, dando à luz um estábulo, porque ele era o quem? Ele era o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro um dia ia ser morto. Como na antiga aliança, eles usavam animais imaculados, puros, para serem mortos, para que o pecado fosse abrandado. Mas em Cristo, o Cordeiro, é apenas uma vez. Esse é o poder do sangue de Jesus. Ele era o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. 1 João 2, versículo 2. Ele foi um bebê indefeso. Qual a defesa do bebê? Os pais. Mas protegido por mãos de fiéis e pelo poder de Deus, Jesus foi criança. E crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Lucas 2,52. Você quer crescer em sabedoria, em estatura e em graça? Segue Jesus. Deixe Ele colocar a sua vida no brilho da luz dele. Ele foi um filho obediente a seus pais terrenos e a sua mãe guardava no coração as suas atitudes. Lucas 2,51. Quem não quer ter um filho assim? Ele se tornou adulto e, quando chegou a hora, assumiu a sua essência eterna e enfrentou o desafio com coragem, convicção e determinação. Como um homem, Jesus passou por inúmeras provas neste mundo, mas ele se sagrou vencedor em todas. Ele é o vencedor, irmãos, e é a Ele que nós seguimos. Não é homem, é Deus, e Ele é Deus. Dentre tantas vitórias, vamos enumerar algumas, e assim nós possamos seguir esses exemplos, e nunca desistir dele. Primeiro, Jesus, ele venceu os reis, os governantes deste mundo. Jesus, sendo rei, venceu os reis deste mundo, representado por Herodes, Mateus, versículo 2. Sabe o que Herodes fez? Após tomar ciência do nascimento de Jesus, pela profecia judaica, que um novo rei nasceria em sua época, mandou matar todos os recém-nascidos abaixo de 2 anos. Atrocidade dos homens, maldade. Em Mateus 2,18 nós lemos: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando os seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Essa maldade dos homens. E aconteceu agora lá, no Oriente Médio. Crianças de 2 anos, bebês sendo mortos, pela maldade dos homens. Pela presciência de Deus, José e Maria foram para o Egito protegidos por Deus da maldade humana. Deus é que protege você, irmão. Deus é que te guarda.
Se aconteceu alguma coisa com você, Deus sabe o que aconteceu. Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. E o anjo do Senhor está ao seu redor. Quem está ao redor é o inimigo, porque o inimigo não pode te tocar. Mas o anjo do Senhor está ao seu redor te protegendo. Jesus, ele venceu o diabo. Sabia disso? Venceu. Após seu batismo realizado por João Batista, Jesus iniciou seu ministério indo para o deserto passar sua primeira provação. Nós queremos passar por provações? Deus pode te provar e pode estar te provando agora. Ah, você é um cristão? Aí vem uma prova. Será que eu sou cristão de fato? Deus prova os seus filhos. Deus quer ver em nós a fidelidade, a fé, a convicção e a certeza que Deus existe. E Ele age por meio de nós e da igreja. Ali o Senhor passou 40 dias e 40 noites sem comer, em completa resignação. Mateus 4, versículo 2. Olha só, Satanás utilizou de todos os meios citados, citando a própria Escritura. Hoje em dia usa a palavra de Deus de forma errada. Interpretam de maneira errada e mantém cativo um monte de pessoas em mentiras tiradas daqui. Isso é verdade. Mas o homem mau usa a verdade, como Satanás, para o mal. Não está atento a essas coisas. Então, ele usou as próprias Escrituras Sagradas para derrubar Jesus em tentação. Porém, em todas elas o Senhor utilizou também as Escrituras. Essa é a sua espada, para combater o sofisma, a mentira e a maldade dos homens, você usa a espada. A espada de 2 gumes que tem poder para transformar vidas e corações. Nós cremos nisso? Que transforma a vida, que entra dentro do nosso coração e rasga, e tira o que é mal e entra o que é bom. Ele pode fazer isso. Ele saiu vitorioso em todas as tentações de Satanás. Lembrando que Deus não tenta ninguém. Ele prova. E provação não é maligno. Tentação é. Tentação é para destruir você. Provação é para mostrar que você vai ser aprovado. Na sua prova, você foi aprovado. Alguém te pediu ajuda e você prontamente acudiu. Parou tudo que estava fazendo para acudir o necessitado, ou o irmão que estava doente, ou precisando da sua ajuda. Você foi provado e aprovado. Agora, se eu dou as costas, qual a aprovação nisso? Jesus resistiu ao diabo e este fugiu da sua presença. Então, resista ao diabo. Ele vai fugir de você. Lembre-se que Jesus venceu e com ele você pode vencer também. Jesus venceu as pretensões humanas. Jesus realizou um de seus maiores milagres registrados na Bíblia, a multiplicação de pães e peixes, Mateus 14, 13 ao 21. Neste episódio, o Senhor se compadeceu da multidão que o ouvia com 5 pães e 2 peixes. Apenas 5 pães e 2 peixes. Ele alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Deus do pouco, do tiquinho, Ele transforma em muito. Quando cada um dá um pouquinho, 1 centavo, 5 centavos, 10 reais, 5 reais, 20, 50, o que é isso? Ele transforma em muito, porque todos contribuem. E não pesa para ninguém. Deus tem capacidade para transformar o pouquinho em muito. Nós cremos nisso? Com Deus, o pouco se torna muito. Eles ficaram maravilhados, desejaram proclamar o rei, mas a sua vinda no mundo era para propósitos infinitamente superiores, e não para satisfazer desejos humanos. Naquela hora, queriam transformar Jesus em um rei político, mas Jesus não veio para essas coisas.
Jesus ele venceu a arrogância dos homens. Ao aproximar-se da Páscoa, Jesus voltou a Jerusalém para a sua derradeira hora. Ele sabia o que ele ia passar em Jerusalém. Sabia muito bem. Ele foi recebido pelo povo com muita alegria, que estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos e árvores, espalhando pela estrada em seu percurso da entrada da cidade. Mateus 21, de 1 ao 11. A entrada triunfal não foi em pompa, como os reis humanos, né? Mas na humildade, porque Jesus é humilde, não é pomposo, arrogante, com queixo em pé. Ele é humilde, ele dobra. Ele se dobrou ao seu pai e à vontade do seu pai. Ele entrou em Jerusalém num jumentinho, não numa carruagem. E ele foi glorificado. João 12, versículo 16. Nós somos humildes como Jesus. Humildade não tem a ver com roupa, nem lugar que você mora, ou a sua conta bancária. Humildade é reconhecer que Jesus é Deus e você dobra-se a Ele. Que os outros são superiores a você e pode fazer coisas maiores e melhores que você. Jesus, irmãos, ele venceu o receio, a desistência ou o medo. Em Getsemane, Jesus teve sua grande batalha pessoal de se afastar ou permanecer no cálice do sofrimento, proposto por seu Pai para a salvação da humanidade. E agora? Eu vou me entregar a esses pecadores que vão me maltratar, vão cuspir na minha cara, que vai me flagelar, vou ficar sem dormir na noite anterior, ser julgado no julgamento forjado, cheio de maldade, cheio de injúria, de difamação, e ir para a cruz e ficar 6 horas na cruz? Vale a pena? E ele foi. Para a nossa glória ele foi. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, porque ele foi. E ele morreu na cruz, foi sepultado, 3 dias depois ele foi ressuscitado, e 40 dias depois ele foi assunto aos céus. Irmão, você está pronto para voltar? Pode ser agora. Como você está com Jesus? Com o seu irmão, está do seu lado agora. Você perdoou? Você perdoa? Você guarda no coração as injúrias, as mágoas que você recebeu? Jesus, ele venceu os religiosos. Após sua prisão, Jesus foi levado ao Sinédrio, que era composto dos principais sacerdotes e líderes religiosos da época. Eles tinham poder religioso e político na época. Ali o Senhor foi tratado de forma desprezível pelos líderes judaicos, religiosos, que conheciam Gênesis até Apocalipse. Conheciam tudo. A única intenção deles era tirar a vida de Jesus e queriam um motivo para tal. E encontraram quando Jesus respondeu: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então enviaram as autoridades romanas para executarem. Em julgamento forjado, ele foi condenado à morte. Mesmo o governador romano, olha só, um ímpio, um pagão, viu nele nada. Não tinha culpa nenhuma, um pagão. Enquanto os religiosos mandaram ele para a morte. Apesar do Sinédrio pensar que foram vitoriosos no embate com Jesus, o grande vitorioso foi o Senhor, pois o desígnio de Deus foi cumprido ao ir para a cruz. O desígnio de Deus era que Jesus viesse a este mundo, esvaziasse da sua glória, vivesse entre nós, entre os homens, com graça e verdade, mostrasse para nós o Pai, e se entregasse por nós na cruz, fosse morto, sepultado, e ressuscitasse no 3º dia. Foi cumprido, irmãos.
E glórias a Deus por isso. E por fim, Jesus, ele venceu a morte. Você tem medo da morte? Tem medo de morrer? O cristão não deveria ter medo. Nós abrimos Atos aqui, nós vimos as pessoas, irmãos nossos, enfrentando a morte com convicção e coragem. Nós temos essa coragem de enfrentar a oposição e repreensão do mundo por causa de Jesus. Jesus, ele chegou ao ápice da sua jornada na terra e cumpre a sua missão, morrer pelos pecados do mundo inteiro. Por isso que foi pesada a cruz. A morte foi dolorosa, agonia aterradora por 6 longas horas, pregado numa cruz romana. Além disso, já tinha passado horas de tortura e flagelo pelas mãos dos romanos. Não foi fácil para o Senhor enfrentar esse inimaginável desafio de carregar o peso de todos os pecados cometidos na terra em todos os tempos. Levou o seu e o meu pecado. O castigo e a morte na cruz foram proporcionais ao tamanho dos pecados. As dores foram inacreditavelmente grandes, mas chegaram ao fim com sua morte, quando enfim ele expirou em Marcos 15, 37. Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Será que tudo o que ele fez foi em vão? Não foi, irmãos. Se você está aqui hoje, é porque você crê que isso aconteceu. Que você crê que essa palavra pode te transformar e ser um discípulo verdadeiro, um varão e uma varoa, e um jovem, em vez de perder tempo com os negócios desta vida, ganhe o seu tempo com as coisas do Senhor. E glórias a Deus por todos que batalham por isso. Antes de entrar no sábado, ele foi sepultado em novo sepulcro, para no terceiro dia ressuscitar dos mortos e vencer a morte. Conclusão. Jesus, ele venceu o mundo. Amém? Ele venceu para derrotar Satanás. Ele venceu para triunfar sobre a morte. Ele venceu para ser modelo para os seus discípulos fiéis. Ele venceu para nos dar vida. Ele venceu para se tornar nossos rei e reinar para sempre. Ele venceu para ser glorificado. Ele venceu para ser nosso Salvador. Ele venceu para se tornar Senhor da nossa vida. Ele que manda. Ele venceu para ser adorado, nós o adoramos. Ele venceu porque é o Filho de Deus, ele venceu porque é Deus. Jesus venceu o mundo. Amém? Que Deus possa ser glorificado na sua vida. Vamos ficar de pé aqui agora. Os presbíteros estarão aqui na frente para compartilhar com você. Não se constrange. Venha agradecer a Deus, fazer petições, compartilhar a sua dor, a sua dificuldade, para que possamos orar junto com você.